Ok, vamos iniciar nossa reunião de estudos do livro Missionários da Luz, desta manhã de sábado, 11 de janeiro de 2025. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos, aqueles que assistirem depois no YouTube, Deus possa clarear as nossas mentes para que nós possamos tirar o melhor desse estudo e nos motivar a mudanças tão necessárias, a honrar os compromissos que fizemos quando na programação reencarnatória, que é justamente o tema que nós estamos estudando já há 2 semanas e vamos continuar hoje, que eu entendo que é o tema central desse livro, né? Reencarnação, até porque essa temática envolve 3 capítulos e os 3 capítulos eles são mais de 50 páginas, né? Só esse do Segismundo, Reencarnação, vai 50 páginas. O anterior e o outro complementa. Muito bem, vamos fazer a nossa oração da manhã para a gente poder começar então o nosso estudo. Peço a todos que nos liguemos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Vamos serenar as nossas emoções, buscar dentro de nós aquele Deus que está presente em tudo e em todos. Deus sempre presente em nossas vidas, nas horas difíceis, nas horas mais tranquilas. Deus que dá-nos sempre o suporte necessário para que nós caminhemos rumo à nossa mudança, à nossa reforma íntima. Que nesta manhã, Senhor, nós possamos desenvolver esse estudo de forma que todos possamos entender a mensagem, tirar dela o melhor, contribuir cada um com suas experiências, suas interpretações, que os bons espíritos possam também nos auxiliar nesse estudo, todos possamos ter um entendimento melhor possível. Gratidão, Senhor, gratidão a Jesus, aos benfeitores, por essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Que a sua paz, o seu amor permaneça entre nós. Que assim seja. Muito bem. Nós estávamos na semana passada, ainda no capítulo 13, né? E nós estávamos falando sobre alguns exemplos, né, que trouxe no capítulo, além do caso da reencarnação do Segismundo, tem outros exemplos que eles trouxeram para nós, para ilustrar, né? E um deles é daquela mulher que ela chegou, pediu para... primeiro nós tivemos também o exemplo que chamou mais atenção, daquela senhora que ela foi descuidada, né, na educação dos filhos, né, aquele amor de mãe, né, que muitas vezes muito permissivo com os filhos, e eles se desviaram. É claro que o desvio foi por conta da própria vontade deles, né, livre-arbítrio. Mas a mãe também se sentia responsável, e tem responsabilidade sim, até porque aquelas crianças vieram para que ela direcionasse eles para um caminho tranquilo. E eles se desviaram, né? São os 4 filhos, e ela então se propôs a reencarnar para buscar corrigir aquele engano, aquele equívoco que cometeu. E então os 2 rapazes iriam reencarnar na condição de paralítico, um deles débil mental
e a moça não ia ter nenhum problema físico, mas a questão é que ela era bastante desajustada e a mulher ia ficar viúva muito cedo e ela que seria a pessoa que poderia contribuir no lar, né? Mas ainda assim ia oferecer muitas dificuldades porque ela era uma pessoa ainda desajustada, né? Não tinha. Bom, e ela estava muito contente da oportunidade de resgatar, né? De consertar, de reparar aquela situação que ela se sentia responsável em reencarnação passada, né? Então, os sacrifícios que ela ia passar, e todos estavam assim elogiando a postura dela, de ela assumir aquela situação, mas ela até se esquivava dos elogios, porque dizia, não, isso aí é a minha obrigação, eu me sinto responsável pelo que aconteceu. Isso nos faz lembrar, né, que nós somos responsáveis por aqueles que vêm ao nosso lar. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, ele lembra, recorda que está dando até um exemplo similar, né, que as crianças que vêm em nosso lar, nós temos responsabilidades para com elas. E a punição, né, ele usa a palavra punição, que os pais recebem é ver o filho passando por dificuldades, sendo que ele poderia ter orientado melhor e os filhos poderiam estar numa melhor situação. Então, essa é um dos exemplos. O outro exemplo que também ficou foi de uma outra que, nesse meio tempo, enquanto ela estava explicando esse caso, uma senhora se apresentou e trouxe um mapa, né, o mapa da previsão reencarnatória dela, né, do desenho que ela teria do organismo físico que ela ia adotar quando reencarnasse. Então ela estava querendo fazer algumas alterações ali naquele plano, porque ela sentia que o plano do jeito que estava, o risco que ela corria era muito grande de desvirtuar. Então ela queria uma mudança no sistema endócrino. O sistema endócrino ele também é responsável por algumas disposições na questão física, né? A pessoa pode engordar demais, pode ter problemas de pele, né? Algumas dificuldades que ele pode apresentar se ele não tiver bem ajustado. Então ela queria que fosse justamente que ele não tivesse bem ajustado para que tivesse ela essas dificuldades, né? Então foi uma surpresa também para o André Luiz perceber essa proposta da mulher, né? E ela disse, não, mas foi advertida aqui pelos benfeitores para não me apresentar na crosta com a beleza física, né? Com as linhas impecáveis da forma física, porque para que eu tenha mais possibilidade de êxito ao meu favor. Então ela pediu então que a tireoides e a paratireoides não estivessem assim tão perfeitamente delineadas. E ela disse ainda, né, o Alexandre, né, para ilustrar para o André Luiz, a sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Então, a sedução, ela causa danos, né? Pode causar danos, é uma tentação para os dois lados, tanto aquele que seduz quanto aquele que é seduzido. Então, ela dizia assim, eu prefiro a fealdade corpórea, não estou interessado no corpo de Vênus, sim na redenção do meu espírito para a eternidade. Aí Manassés, então, apresentou, né, suas qualificações e falou que ia promover esse ajuste para ela, né? Então ele lembrou então aqui a André Luiz que a medicina nossa, a medicina humana, ela tende a ser muito diferente no futuro,
quando a ciência tiver essa compreensão mais extensiva, né, da força da mente, dos fatores mentais, no campo das moléstias, das enfermidades do corpo físico. Então, hoje a gente já percebe, né, que a medicina ela já leva muito em conta essa questão do psiquismo, né, das afecções que são envolvendo o psiquismo. E todos os nossos órgãos, eles estão comprometidos com essa questão moral. Né? Por isso nós fazemos uma programação reencarnatória. E essa programação ela envolve ajustes que nós precisamos desenvolver aqui na Terra. Então ele vem adequado às necessidades que nós temos de correção. Muito bem. E aí nós paramos aí. Hoje nós vamos continuar nessa questão, né, do Segismundo. Se alguém quiser comentar alguma coisa ainda da semana passada, está aberto. Então nós já vamos passar para a temática do dia de hoje. Não? Então vamos lá. Ele lembra que, novamente, né, nós já vimos essa frase, as preocupações excessivas, em outras passagens, nesse mesmo livro, as preocupações excessivas com a doença, com a enfermidade, de forma geral, mas aqui ela lembra mais com sintomas patológicos, elas potencializam, elas aumentam as enfermidades. Então, essas grandes emoções que nós temos, se é uma emoção positiva, pode vir a curar o corpo. Se é uma emoção negativa, ela pode até aniquilar, pode até matar. Então, a nossa preocupação excessiva, aquelas pessoas que estão sempre, parece que buscando doença, né? Buscando enfermidade. Parece que tem um ditado que diz, né? Quem procura quer entrar. Quem procura quer encontrar, aliás, né? Quer achar. Então, pessoas às vezes que não tem nada, né? Mas não, vou fazer o exame médico, isso e aquilo, e faz e vive no médico, né? Todo mês tem que visitar o médico, né? É claro que as prevenções, elas são úteis, são recomendadas dentro daquela programação que a própria medicina, que é uma ciência, nos recomenda. Mas o excesso, né, e a pessoa, qualquer sintoma, ela já vai procura examinar aqui e ali, né? Tem muitos de nós que são extremamente descuidados, né? Espera que a coisa chegue no ponto máximo para procurar socorro e daí já não tem mais jeito. E tem outros que é desleixado, que não procura nunca. E não procura nunca também, né? Então nós temos que ter esse equilíbrio, que é dentro daquilo que nos é oferecido pela própria ciência, né? Então fazer os exames regulares, mas sem o exagero e sem também a preocupação, né? A gente vai lá já achando que vai achar alguma coisa, que vai ter algum problema. Então a gente pode potencializar e causar muitas enfermidades. Então, aquele otimista, já pelo contrário, ele pode até promover a cura do corpo, né? Ele pode até trazer resultados bastante positivos. Então, ele diz aqui, né, que são todos os dias, né, transferem para o plano espiritual milhares de almas em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. Então, um dos desequilíbrios, né, pode ser esse da pessoa estar excessivamente preocupada com a própria saúde. Muito bem. Então, o médico no futuro, né, volto ele a dizer, ele vai considerar mais essa questão mental, né, e as questões espirituais. Hoje já temos isso, inclusive
não só médicos bastante espiritualizados, de todas as religiões. Dentro da doutrina espírita tem a AME, Associação Médico Espírita, enfim. E esses vão tomar providências espirituais dentro da religião, dentro da questão cristã, né, dentro da espiritualidade. Então é um caminho. Bom, e daí ele apresentou, para ilustrar também, ele nessa questão, né, das enfermidades, que às vezes a pessoa precisa passar, ele trouxe ali então um projeto de reencarnação de um amigo, Manassés, né? Ele falou, vou apresentar aqui um projeto de futura reencarnação de um amigo. E tá vendo esses pontos escuros, né, no colo, né, no descendente alça sigmoide? Isso aí é uma informação, né, mais técnica, que eu não tenho nenhum domínio, nenhum conhecimento, mas ele estava falando sobre uma manchazinha que tinha ali, né, dentro do corpo, num órgão físico dele, né, no colo, e que indicava que aquela pessoa no futuro ia sofrer uma úlcera de uma certa de importância naquela região. Logo que ele chegar, que ele completar a maioridade física, ele seria acometido daquela úlcera. E que aquilo era uma escolha dele, né? Ele tinha escolhido passar por aquela situação. Então, a programação reencarnatória volta de novo, né? Quando vai se fazer a programação reencarnatória dentro daquele limite que a própria pessoa pode escolher e que aquela escolha é útil a ela, os benfeitores espirituais permitem, né, e até indicam, orientam para que a pessoa escolha as situações que ela vai passar aqui enquanto encarnado para corrigir algum problema do passado dela ou algum problema que é do campo da emoção dela que ela precisa acertar. Então eles já trazem essa herança do passado no corpo físico. Então ele explicou a situação daquele amigo dele, né? Que mais de 100 anos ele cometeu um crime muito revoltante, ele assassinou um homem a facadas. Imagine, né? Assassinou a facadas. E eles se ligaram, né, os dois, né? Tanto a vítima, né, se ligou ao assassino, né? E naquela questão de ódio, né, e ele por muitos anos ele acompanhou, né, aquele amigo dele com aquele sentimento, desejo de vingança, de ódio, né, semente do crime, ele diz, né? Permaneceu por muito tempo entre eles. Então o ódio, ele falou assim, o ódio recíproco, ele gera uma imantação, né? Um fica escravo de outro, fica ligado, né? Por isso que fala bem, se você quer se livrar do seu inimigo, perdoe, que daí vocês se libertam um do outro. Porque o ódio, ele une, ele imanta uma entidade, né, espiritual com aquela entidade encarnada, né? E mesmo depois de desencarnado, eles ficam ligados, os dois brigando no plano espiritual, querendo se vingar, e isso vai, no caso do encarnado, ele vai sendo envolvido por enfermidades, muitas vezes, e vai matando ele devagarinho, para aqueles pensamentos de ódio, de desejo, de vingança. Então o homicida ele desencarnou, né, depois de algum tempo de ser assediado por aquele obsessor, né, e até o desencarne dele também foi resultado, né, daquela imantação que eles tinham, e o organismo dele, né, perispiritual, chegou no plano espiritual assim, numa situação muito difícil, né, em dolorosas condições, assim, né, além do remorso que ele tinha da situação, né, ainda a parte perispiritual toda estava com muitas lesões. E durante esse tempo ele ficou lá no plano espiritual, na erraticidade. Essa pessoa que era
o assassino, né? Trabalhou lá para se redimir, se melhorar, se modificar. O remorso é uma situação complicada, ela é inicial, né? É aquele sentimento que nós sentimos que não deveria ter feito, que fez uma coisa errada, mas carrega uma culpa muito forte, né? E aquilo realmente causa muita dor, muito sofrimento. Já o arrependimento, ele é um degrau a mais além do remorso. O arrependimento é aquela consciência que nós temos de que nós fizemos errado e aquele desejo de consertar, de reparar aquela situação, né? Então, a culpa ali já vai diminuindo, né? Porque a gente percebe um horizonte novo, uma possibilidade de consertar aquilo que ficou errado do passado. Então ele arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões, né, purgatoriais, nos umbrais, e depois de alguns padecimentos, que esses padecimentos eles purificam o espírito, ele aproximou-se da vítima e, e beneficiou ela, né, que ele já estava em condições de contribuir com resgate, né, com penitência, ele diz, né, com sofrimentos que ele estava passando. Cresceu então moralmente, tornou-se amigo assim de alguns benfeitores, de trabalhadores aí do plano espiritual, agrupamentos, e obteve então intercessões em favor dele, né? Não só de familiares, de pessoas que estavam lá no plano espiritual, como dos próprios benfeitores que ele se dispôs a ajudar, né? Então a misericórdia divina ela é construída em cima disso aí, né? Daquela questão, né, do amor, né? O amor ele nos livra da culpa, nos livra dos sofrimentos maiores em decorrência daqueles equívocos que nós cometemos. E além do que, né, tem as intercessões, né, aquele benefício que a gente consegue fazer por outros, né, tem várias, né, muitas pessoas que interferem. Né? Então, todo benefício que se faz tem pessoas envolvidas ali, né? Às vezes você está ajudando uma pessoa aqui encarnada, mas você esquece que, como diz Paulo, né, tem uma multidão com ele, né? Tanto de inimigos como amigos, familiares, parentes, todos aqueles, eles se colocam numa dívida com aquele benfeitor, né? E intercede por eles no futuro. Lembra do André Luiz, né, no nosso lar? Ele teve intercessões, né? Teve pessoas que oraram por ele, né? Que ele fez bem aqui na Terra, ainda que fez bem assim de forma assim meio que involuntária, né? No caso dele, que ele confessou que ele não era pessoa benemérita, mas a secretária lá trouxe uma pessoa que necessitava, vão ajudar, vão fazer, né? Afinal, eu sou médico, preciso contribuir. Mas ele não era muito interessado nessas questões. Mas ainda assim, o bem que ele fez foi advogado dele lá no plano espiritual. E assim somos todos nós. Todo bem que se faz é o nosso advogado em qualquer época, em qualquer momento. Só que a dívida permaneceu. Ele se sentiu endividado por aquele assassinato que ele cometeu, né? E o amor, no entanto, transformou, né, o caráter do trabalho de pagamento, né? O amor, como diz, né, o amor ele cobre a multidão de pecados. Então, o amor que ele desenvolveu durante aquele período que ele estava na atividade, trabalhando em favor do próximo, modificou a situação dele. Então, ele não ia precisar voltar na Terra uma situação assim horrível, né, de sangrenta, de repente ser jogado numa situação de guerra ou alguém assassinar ele, aquela coisa espetáculo sangrento, como ele diz aqui, né? Ele então teria como ele conquistou essa condição melhor, ele poderia então reencarnar então naquela dificuldade, né? Que ele vai experimentar os desgostos, né? Do sofrimento, em virtude do sofrimento físico, né? Pertinaz, aquele sofrimento da úlcera que ele ia enfrentar, né? Então ele
ele ia resgatar dessa forma. Então a eclosão da úlcera iria acontecer logo que ele completasse a maioridade, e ela ia acompanhar ele no aparelho físico dele até o final, né? Aquela dor, a dor física, né, da úlcera ia acompanhar ele. E se ele continuasse se mantendo fiel aos compromissos dele, mais tarde ele vai ele vai ter então a plena libertação. Então, enquanto o André Luiz então, olhava aquele plano de trabalho, né, que ele ia ter aqui na parte espiritual, física, aliás, e o Manassés continuava explicando. Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre. Então, a justiça de Deus, ela sempre se cumpre. Mas logo que se dispõe o espírito à transformação, logo que ele dispõe a se transformar, essa rigorosidade, né, não é da justiça, ela vai se atenuando. Então, porque Deus é um Deus de misericórdia, não um Deus que vai estar sempre castigando, né, punindo, igual às vezes ilustra muitas vezes algumas religiões, né? Coloca até um opositor a Deus, que é o capeta, que está sempre torturando as pessoas e punindo. Não, Deus é um Deus de misericórdia. Então, a partir de Jesus, né, faz a comparação com o Pai. Deus é Pai, mas só que um Pai muito mais perfeito do que o Pai que nós conhecemos aqui na Terra. Bom dia, Dona Diva, seja bem-vinda. Dona Diva chegou. Ainda bem que cheguei quase na hora, né? Atrasada um pouco, mas... Bom dia, Dona Diva. Seja bem-vinda. Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Eu não amanheci muito boa hoje. Dor de cabeça, pressão alta, dor de cabeça, mas Deus sabe o que faz. Tem que falar que tá bom, né, Dona Diva? Eu nunca conto para ninguém que eu estou doente. Toda vez que eu procuro sou boa, estou, graças a Deus, eu estou boa. Eu falo, eu estou boa, mas eu não dormi, dor de cabeça, ruim mesmo, sabe? Mas estou boa. Deus sabe o que faz. Tá viva? Está cumprindo a tarefa? Como? Está viva e está cumprindo a missão que Deus deu para a senhora, né? Sim, é verdade. Mas tá bom. Parece que está começando agora a reunião ou já começou? Não, começamos 8h30. 8h30 horário daqui, é isso, 8h30. Nossa. Está com meia hora. E seria atrasada também, né? Mas não tem problema não, depois eu mando o vídeo. Tá bom, então. Tá, vou esperar. Certo. Bom, alguém quer fazer um comentário sobre o que nós vimos até agora? Sobre esse exemplo? Até para deixar a Dona Diva mais a par da situação? Eu não vi nada, eu entrei agora. Então, mas talvez a Shirley ou a Dona Lalinha queira deixar a senhora atualizada do exemplo que nós fizemos. A Shirley é mais boa para explicar. A Shirley é professora, não é não? Pois é. Eu fui professora, mas no século passado. Não, também é professora. No século passado, é mole. Alguém vai falar? Acho que a Shirley ela está com o microfone desligado, não percebeu? Ela não está, às vezes, ouvindo a gente por perto. Não, tá ligado. Acho que tá. Não, o seu tá ligado. Falando da Shirley. O seu tá ligado. Tá. Não quero falar, não. Eu dormi, acordei. ela tava deitada, olha só, deu uma cochiladinha. Então, Dona Lalinha. Quer falar um pouquinho, Dona Lalinha?
Você estava falando aqui sobre problema de mente, né? Que a pessoa vem com um problema, e depois, por exemplo, lá tem uma manchinha lá, quando é que vira uma úlcera. Então, muitas das coisas nossas que nós vemos para ter elas, eu acho que depende do nosso trabalho aqui na Terra, nós podemos evitar de ter elas. Por exemplo, aquele que vem com aquela mancha no estômago para ter uma úlcera, se ele for uma pessoa ajustada, não for exagerado na comida, na bebida, ele pode evitar aquela ferida que vai obter no estômago dele, né? Agora, se for um caso que ele tenha mesmo que ter, aí já é outro caso, né? Porque tem muitas coisas que a gente pode evitar. É o caso de amenizar o sofrimento. A gente pode amenizar o nosso sofrimento. Não precisa sofrer tudo aquilo que poderia sofrer. Por exemplo, vou cair no buraco, porque eu tenho que quebrar a perna, vou cair lá no buraco. Não. Ué, se tem precisando de quebrar a perna, se quebra só um dedinho, tá bom, já passou. Né? Já passou aquela tarefa. Então tem que evitar de cair no buraco. É a palavra figurada. Evitar de fazer as coisas erradas, para poder evitar os transtornos. Porque a gente vem nesse mundo para o resgate, né? O resgate das nossas dívidas passadas. Por exemplo, eu vim porque eu tinha que ser alcoólatra para poder pagar a coisa que eu fiz com o outro lá. Mas e se eu não quis beber? Não, eu não vou. Então, eu passei por aquilo, sem usar. Às vezes passa outras dificuldades, mas não aquela. Porque sem pagar ninguém passa, né? Porque Deus é um pai justo. Deus é um pai justo. Nós estamos aqui igual a uma escola. Nós temos que passar no prezinho, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, porque vai aprendendo. Porque prezinho se aprende a fazer as letrinhas, mais ou menos, depois na primeira série você já começa a fazer nomezinho, e vai indo assim por diante, né? Só crescendo, crescendo. E então depende de nós, a nossa vida aqui na Terra e a nossa evolução depende de nós, só de nós. Agora tem muitos que jogam, tá? Vamos jogar, porque já não tem nada mesmo, vamos deixar, né? Eu acho que é assim. Isso. Bom, então vamos continuar o nosso estudo. Então nós paramos na questão, né, da úlcera, né, do nosso amigo aqui, que é o amigo do Ramsés, que ele ia reencarnar com a úlcera, ele ia ter a úlcera, apresentar a úlcera a partir de que ele completasse a maioridade física e ia acompanhar ele até o final da vida. E porque isso era a misericórdia de Deus, e ele estava pedindo, né, para que foi a escolha dele. Ele falou: quero reencarnar com essa disposição para ter uma úlcera, porque ele foi um assassino no passado que matou uma pessoa à facada. Só que ele, no plano espiritual, ele se redimiu, ele fez um bom trabalho lá, né, e se melhorou. Então, por conta disso, ele ia ter uma úlcera no lugar, né, de repente, daquela espetáculo, né, de sangrento, de tudo, né? E seria o que ele ia enfrentar, né, no futuro, essa situação. Muito bem. Vamos aqui. Pois é, e essa úlcera dele, Odilon, às vezes evita ele fazer coisa que era para ele fazer, e ele não faz por causa da úlcera. Então, uma doença, né? A gente pensa que é um mal, ela é um mal necessário para nós. Ela é um mal necessário. Por exemplo, a pessoa que tem asma, é um mal necessário, ele não vai aprender a fumar, porque ele é um mal necessário, porque ele não vai entrar naquele vício de fumar, porque ele não dá conta. Tem muitos mal que é mal necessário. Necessita para a nossa evolução mesmo. Isso mesmo. Então isso nos faz lembrar, né,
de Jesus, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então ele trabalhou para que fosse minimizada essa situação dele, né? Que ele pudesse ter uma úlcera ao invés de ser de outras situações mais difíceis, né? Então ele estava falando aqui, né, que naquele setor onde André Luiz estava ali, né, tinha muitos exemplos, muitos projetos reencarnatórios, né, e todos, né, voltados para a justiça de Deus, né? A justiça de Deus está presente em nossas vidas, né? A gente tem que ter isso em conta, né, que sempre nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito, né? A questão da semeadura e da colheita, né? Nada passa impune, né? Mas só que, diferentemente do que nós vemos com justiça, nós não temos nem ideia de como que é a justiça de Deus, né? Que é muito, 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 muito maior, né? É justa mesmo, né? Na acepção real da palavra. Não dá para a gente comparar com a nossa justiça da terra, né? Que não enxerga, não percebe as questões, né? Então a vida, ele diz aqui, é uma sinfonia perfeita, né? Até coloquei aqui, ele fala, tem uma musiquinha que fala sobre essa vida, é uma sinfonia perfeita, que se der tempo eu vou colocar no finalzinho da nossa reunião. Se não der tempo, depois eu coloco o link para vocês ouvirem ela. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la nos círculos das notas que devemos emitir para sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. Então, ela é uma sinfonia perfeita. Nós, às vezes, desajustamos, né? E daí nós estacionamos durante algum tempo, né, numa situação para poder corrigir essa questão. Então, André Luiz permaneceu ali durante alguns dias, né, naquela instituição, né, e a previsão era de ficar 8 dias, e ali então ele pôde entender um pouco como é que funciona essa questão reencarnatória, e compreendeu então que a existência humana não é um ato acidental, né? E que no plano da ordem divina a justiça exerce seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida, a cada um por suas obras, né? A cada um por suas obras. Essa é a lei, né? A cada um segundo as suas obras, segundo nos trouxe Jesus, né? Jesus nos disse que nós vamos sempre receber de acordo com o que nós semearmos, né? Muito bem. E com isso nós terminamos o capítulo, né? O capítulo. E agora nós vamos para o próximo capítulo, que é o capítulo 14. Alguém quer fazer mais algum comentário? Já vamos para o outro. Como é que está aí? Já vamos para o outro. Para o outro, então. Esse aí nós já entendeu, é muito bem. Graças a Deus, é bom demais aprender. Então, vamos lá. Deixa eu achar ele aqui. Então, o 13 agora, capítulo 13, reencarnação. Esse é o capítulo. Bom, então, terminado então essa parte da prática e da observação da prática da reencarnação pelo André Luiz, então eles iam agora visitar então Adelino e a Raquel, né? Dentro daquele processo, né? Eu lembro que nos capítulos anteriores nós vimos como é que funcionava a intercessão. E então, no caso deles, também ia acontecer a intercessão na vida do Adelino e da Raquel, né? Que iam receber como filho o Segismundo, né? O Segismundo ia chegar como filho dele.
ele estava emocionado, né, bastante emocionado, muito contente, né, de participar daquela experiência. André Luiz, ele era um cientista, além do nosso repórter, né, que traz, mas ele foi um cientista aqui na Terra, né, um médico de ciência, voltado para a ciência. Até alguns arriscam dizer que talvez ele tenha sido Carlos Chagas, mas a hipótese mais possível é que tanto André Luiz quanto Emmanuel, né, pegou fragmentos da reencarnação de algumas pessoas que estiveram aqui na Terra e montaram então a vida do André Luiz que nós conhecemos no nosso lar. E então eles iam visitar então o ambiente doméstico do Adelino e da Raquel. E ele estava então fascinado, né, com o que ele tinha aprendido ali, né, no plano reencarnatório, sobre as leis biogenéticas. Então Alexandre então conduziram, né, eles a explicar para ele, né, como é que funcionava agora essa parte da intercessão de Alexandre em torno do Segismundo, né? Que Segismundo estava meio que afastado, né? Não estava muito se aceitando, né? naquela reencarnação, e então eles iam ver a motivação maior que estava ali, que era justamente porque Adelino estava rejeitando o Segismundo. Vamos nos lembrar que Segismundo, Adelino, Raquel, né, foram no passado, né, tiveram um problema, né, que o Segismundo se interessou pela Raquel, assassinou Adelino e depois acabou que ele não ficou com a Raquel, né, ela foi para a prostituição e ele desencarnou. E depois os três desencarnaram, Adelino e Raquel reencarnou, já tinham um filho com eles, e agora eles iam cumprir a meta de aceitar como filho o Adelino, que era aquela pessoa que cometeu o assassinato, né? Então, todos eles ali tinham um envolvimento de ódio no passado, né? E tinha já se dissipado, né? Porque durante o período que eles permaneceram na erraticidade, isso foi corrigido, mas ficou aquela coisa dentro do Adelino, né? Aquela situação que ele não conseguia aceitar muito bem a vinda do Segismundo. Então tinha uma dificuldade aí. E ele precisava reencarnar, porque era o compromisso que eles tinham feito, né, de reencarnar. Bom, aí então eles se dispuseram então a seguir, né, para a casa do Adelino e da Raquel. Eles estavam fazendo a refeição da tarde, ali, né, quando eles chegaram na casa, claro, eles não se viu, né, não era percebido. Ali estava junto deles uma criança, né, um primogênito da casa, e a distante, acomodado numa cadeira de descanso, uma entidade, né? Então um espírito que estava ali e que logo que percebeu a presença do Alexandre, do André Luiz, né? Foi receber eles, abriu o braço, e era o Segismundo, né? Segismundo então abraçou bastante Alexandre, e quando viu Alexandre, eles já se conheciam do passado, de outras vidas. Então ele começou a chorar, chorou bastante. Ali diz aqui, chorando convulsivamente. E Alexandre acolheu ele como um pai e ouviu ele, né, durante alguns minutos, e ele falou: acalme-se, meu amigo, né? Acalme-se. Quem não terá suas lutas, quem não terá seus problemas, suas dores, né? E se todos somos devedores uns dos outros,
não será motivo de júbilo e glorificação receber as sublimes possibilidades de resgate e pagamento? Então, ele está dizendo, está tentando acalmar ali o Segismundo, que estava muito ansioso, muito angustiado pela rejeição que estava sofrendo por parte do Adelino. Afinal, ele assassinou o Adelino, né? Ele destruiu o lar do Adelino, né? A Raquel e o Adelino eram casados, né? E ele cometeu um assassinato. E ele agora ele ia ter a oportunidade de resgatar aquilo ali. Então ele dizia, não chore, né? Afinal, você está aqui na casa do Adelino e da Raquel, eles estão ao jantar e não devemos perturbá-los. Então aquele choro, aquela angústia que o Segismundo estava sentindo, poderia levar energias magnéticas e forças magnéticas para toda a família que estava ali reunida, né? Poderia deixar eles mais entristecidos, ainda com mais dificuldades, né, a passar por aquela situação. E, então, ele colocou então ele de volta naquela cadeira, né, que ele estava sentado aguardando a chegada deles, né, demonstrava assim, se está fraco, enfermo, ou seja, Segismundo, e Alexandre continuou, tenha coragem, né, tenha coragem, porque o ensejo próximo é divino para o seu futuro espiritual. Então não tenha receio, né? Vamos nos organizar aqui. Então Alexandre, o André Luiz e os demais ali, eles vieram para contribuir para o processo reencarnatório. Ia acontecer ali então a reencarnação de Segismundo, que estava tendo dificuldade por causa da rejeição que o Adelino estava mostrando. Então, mas o Segismundo ele continuava, né, dizendo que ele tinha muita dificuldade, né? Ele estava enfrentando muito obstáculo para reencarnar. Afinal, ele dizia, né, eu fui um grande criminoso e eu pretendo redimir as minhas culpas, mas o Adelino ele não quer, ele fez compromisso comigo, né? No plano espiritual. Na erraticidade ele se comprometeu na esfera espiritual, e agora ele está esquecendo disso e não quer me dar o perdão pelos antigos erros, né? Então, ao mesmo tempo que ele queria reencarnar, ele também fazia acusações ao Adelino, né, que foi vítima dele no passado. Falou, olha, nós fizemos um compromisso, agora ele não quer honrar o compromisso, né? Você vê como a nossa compreensão, né, mesmo quando a gente está errado, é meio complicada, né? A gente sempre se justifica. E no caso do Segismundo estava ali, né, dizendo, né, que quando já se viu, como é que ele não está cumprindo com o compromisso dele, né? Mas é difícil para ele cumprir o compromisso também, né? Afinal, o Segismundo foi assassino, foi destruidor do lar dele, né? Mas era assim era. Muito bem. E Alexandre então ouvia ele com paciência, enternecido, sorriu assim paternalmente e disse para ele, ora, Segismundo, por que envenenar o coração? Por que não desculpa você por sua vez? Veja bem, agora era a vez dele desculpar, né, o Adelino por ele estar reticente na questão de honrar o compromisso, né? Não complique a sua situação, tá? Disse ele, abrigando injustificável desânimo, né? O desânimo, né? Que ele continuasse lutando pela reencarnação, continuasse vibrando, mandando energias boas para o Adelino, né, de amor, de perdão, e não ficar dando desânimo, porque isso vai complicar a situação dele. E esse desânimo é injustificável, afinal ele estava tendo uma oportunidade de resgate ali. Como é que ele está desanimado, né? Ele tinha que estar animado. E as dificuldades existem, é claro, né? Levante as energias, meu amigo, disse ele, né? Coloque-se na situação do ex-adversário. Vítima, no outro tempo do teu ato impensado. Pensa nisso. Né? Foi você que provocou tudo isso. E agora você está achando que o outro é culpado porque não está querendo cumprir um compromisso que ele fez com você. E, claro, né, deveria cumprir, mas ele está com dificuldade. Afinal, o acontecimento do passado foi muito forte, trouxe assim, muitas consequências.
E, então, então ele dizia ele, né? Se coloque no lugar dele, né? Você não teria as mesmas dificuldades, né? Tenha calma e prudência. Não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável no seu sentimento, a fim de reparar o passado e atender às necessidades do presente. Vamos, reequilibre-se, né? Então, vamos, reequilibre-se. Muito bem, o nosso tempo está acabando de novo, né? Então a gente vai ter que parar por aqui. Aí na próxima a gente continua essa situação do Segismundo, né? Do Adelino, né? Vamos ver os dois lados da coisa. Muito bem. Alguém gostaria de fazer algum comentário antes de a gente passar para o encerramento? Nós começamos, na verdade, o capítulo 13. Na próxima nós vamos continuar. Esse capítulo 13 ainda vai envolver ainda várias reuniões nossas. Porque ele tem bastante Esse tipo de coisa que aconteceu com Adelino lá, mas o Segismundo, acontece muito na vida real aqui, nossa, porque tem pai que é amoroso com os filhos. Com a mãe é difícil acontecer com a mãe, mas mais acontece com os pais, né? Mas acontece da mãe também rejeitar um filho. Raro, mas rejeita. Mas os pais, às vezes, ama demais os filhos, mas tem um que ele rejeita. Esse é o problema do passado, que ele não sabe o que é, né? Mas ele pensa porque ele pensa outra coisa, às vezes. Mas eu não lembro que às vezes é coisa do passado. Acontece muito isso. E se caso um pai tem uma rejeição com o filho, se ele tivesse conhecimento da vida espiritual, ele tinha que pensar, assim, quem sabe nós foi inimigo do passado e hoje eu tenho que suportá-lo, né? E fazer um esforço para suportar aquela pessoa. E criar amizade, porque a nossa amizade, ela é criada aqui, né, na Terra, né, nos laços familiares. Que aí depois, quando passar para o outro lado, já terminou a desavença, né? Que o amor tomou conta. Que o amor, ele tem força, o amor preserva. É isso mesmo. Então, e o bonito disso tudo é que a gente não sabe, né? Quem que foi o culpado, quem que foi o inocente, né, na história, né? Estão encarnados, no caso aí, né, pelo nosso julgamento, que não é correto, provavelmente nós culparíamos mais o Segismundo, né, que foi o assassino, né? Mas em reencarnações a gente não sabe, de repente aquele que vai ser o pai é que cometeu o equívoco maior, né? Então, que ele vem como pai para poder ele anteceder aquele com equilíbrio, né? O que antecede é que tem a maior que precisa mais de perdoar e de cuidar, porque ele antecedeu, ele nasceu primeiro. O errado não é o que nasceu por último. Se o pai maltrata o filho, o errado é o pai, porque o pai tinha o dever de amar. Porque ele veio como pai para amar, não veio como pai para odiar. E tinha isso muito nas vidas mais passadas, anteriores, que pai judiava demais com o filho. Tirava um ainda tinha um ditado, pegou ele para Cristo. Porque Cristo foi muito judiado, né? Aí assim, pegou fulano para Cristo, para judiar. Judiava muito dos filhos, mas sempre era aquele filho mais rebelde.